pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Sala 9 e hoje, mais que especial, eu estou aqui com uma estrela, tô até nervosa. Mas eu tenho aqui a honra de apresentar para vocês um cara que é um fenômeno. Vocês vão conhecer um pouquinho da história dele. Claro que eu tenho aqui um queridíssimo Marcos Regadas, piloto da Porsche, empresário, apronta um monte de coisa aí que a gente já tava conversando nos bastidores, gente. Vai vir muita coisa boa por aí. Antes de mais nada, já aproveita, já curte esse vídeo, já compartilha, se inscreve aqui no canal, manda pros amigos, pros inimigos, porque de verdade esse papo tá imperdível. Então, mais uma vez, obrigada, Marcos Regadas, pela participação aqui na nossa sala. Espero que você se sinta muito à vontade, porque isso aqui é um bate-papo com uma amiga e a gente quer contar aqui para as pessoas um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que com certeza vai contribuir com todo mundo. Não, obrigado pelo convite. Eu que me sinto honrado pela primeira vez aqui sendo entrevistado, batendo papo, seja lá o que for, pela Mister Milho. Isso para mim é muito legal e eu fiquei muito surpreso também de saber mais uma experiência legal, de conhecer o trabalho que você faz, de tentar proteger aí não só o capital dela, mas também tentar proteger o Brasil. Com o ato que você faz, de proteger as commodities que a gente produz aqui. Então, isso é realmente um negócio muito legal e a gente percebe que realmente a gente aprende a cada dia, vai um ajudando o outro, trazendo uma experiência que um tem, o outro tem, e aí acaba trazendo pra gente essa evolução sempre. E foi muito legal eu aprender um pouquinho disso também. E nós vamos chegar lá nas commodities também, né? A gente tá falando muito, desde a hora que a gente chegou aqui, começamos a bater esse papo. Falamos sobre economia, a gente falou sobre negócios, business, velocidade, adrenalina. Mas primeiro eu quero saber um pouquinho quem que é o Marcos Regadas e, primeiro, né, de onde vem, o que come, para onde dormem, né, tudo. Então, um pouquinho, você falou que você veio do Maranhão. Na verdade, eu nasci no Ceará, mas com 1 ano de idade eu fui para o Maranhão. Então, hoje eu me considero um maranhense. Fui criado lá, tudo que eu aprendi na vida foi lá. E aí eu tenho o Maranhão como a minha terra querida e me criei lá, estudei lá, fiz a base toda da minha vida lá. Trabalhava com meu pai, ainda trabalho, mas foi aonde me deu a formação, acho que mais importante da minha vida, mais do que na faculdade, porque a experiência que a gente tem na vida real, na economia real, acho que isso é uma experiência muito válida para trazer um pouco de expertise ali. E de como realmente as coisas funcionam no operacional. Acho que isso era muito importante, essa fase que meu pai me ensinou, e ele é um cara que eu admiro demais, que me trouxe uma sabedoria popular ali, muito difícil de você conseguir, através de estudo, ter aquilo de volta. Então, isso foi para mim fantástico. Me formei lá em administração, fui cuidar junto com ele da nossa empresa, como um nordestino faz no chicote. Então entrei lá como office boy da empresa. Aí passei um tempo ali como office boy, deu 6 meses. Na minha época não tinha internet como tem hoje, então eu saía todo dia com malote para pagar, ia no banco, fazia os pagamentos, voltava, autenticando documento por documento lá no caixa. Então era uma experiência ali e passei cheques para compensar, pegar os que voltou para trazer de volta. Às vezes tem gente que tá assistindo que não sabe nem o que é cheque. Não sabe nem o que é isso, mas na época o cheque tinha que ver se tinha fundo, não tinha fundo, carimbava atrás, marcava o motivo. Predatado. Eu lembro uma vez, pegando esse gancho, minha mãe mandou descontar um cheque que tava predatado. Cheguei, fiquei na fila do banco um tempão, aí todo mundo começou... Pô, esse cheque, isso não vai conseguir. Eu sei que foi um rolo, fizeram uma bagunça no banco ali, só porque o cheque era predatado. Eu voltei pra casa triste com aquele cheque. Eu falei, mãe, não deu. Por quê? Aí eu não sabia nem explicar o porquê que eu não conseguia, mas... Perrengues que às vezes a gente tem que passar, que os nossos pais acabam dando esses empurrãozinhos pra gente. Cartão de crédito era complicadíssimo. Você tinha que ligar pra uma central, aí dizia o cliente tal, com cartão número tal, tá querendo fazer uma compra aqui de X reais, ele dizia ok, tá autorizado, e o número da autorização, aí você anotava o código, passava a máquina que lia o cartão, copiava ali os números do cartão, por isso que era em alto relevo antes, que hoje acabou, não é mais nem alto relevo, mas antes era em alto relevo para isso, papelzinho carbonado, e a gente ia lá levar aquele boletinho lá para poder acreditar na conta. Então,
era realmente você, eu acho que hoje a gente não faz mais tão parte do operacional de como é que compensa esses créditos hoje. Você vai lá, passou o cartão e vai cair na conta. Antigamente a gente fazia parte do trabalho que hoje o robô faz. Então era ali uma coisa muito manual. E eu fazia isso durante 6 meses, e aí fui lá, bati na porta, pai, ó, tô há 6 meses indo pro banco todo dia, já sei como é que é. Ele, tu já sabe? Já, então vai passar mais 6 meses. E aí, eu Quer vi... moleza, senta no pudim, né? Vamos então, trabalhar. fiquei lá, depois fui caixa, depois fui financeiro, depois fui para contabilidade, passei um bom tempo ali, porque no Brasil a contabilidade eu acho que faz parte do sucesso de uma empresa, já que a gente tem uma carga tributária alta e aqui tem uma lei muito complexa, então você tem que saber navegar bem ali para poder conseguir um bom resultado, porque às vezes você comprou bem e vendeu bem, mas se você não fez o planejamento tributário bem, vai comer muito ali do resultado e acaba prejudicando. Então, aprendi um pouco ali. De lá eu fui para compras e aí foi o lugar que eu mais fiquei na empresa dele, que era uma Qual que era o setor? Isso que eu era setor imobiliário. A gente é ainda uma incorporadora, a gente fez bastante coisa lá na área de incorporação privada, de obras de edifício comercial, residencial, condomínio de loja, loteamento, condomínio de casas. A gente fazia essa parte de incorporação, nunca mexemos com obra pesada nem obra pública, era sempre nessa área. E acabou que meu pai dizia, ó, a venda, ela é regulamentada pelo mercado. Não é você que vai decidir quanto que você vende, o mercado que dita o valor da venda. Agora, a compra é que é onde é um dos segredos da empresa, porque se você comprar bem, quando o mercado ditar o valor de venda, você vai ter margem aqui. Se você comprar ruim, é onde dá o pênalti ali. Então, fiquei bastante tempo nas compras. E no nosso setor, a compra era um setor muito complexo, porque o número de itens é muito grande. Você tem curva de PVC, joelho de PVC, que é uma outra coisa, que todo mundo pensa que é a mesma coisa, mas não é. O joelho ele é mais 90 graus, a curva é mais arredondada, então você tem ali, e da mesma curva e do mesmo joelho, você tem a parte de hidráulica, de esgoto e elétrico. Então você tem 6 variações da mesma peça. Sim, imagina. Então aquilo era bem complexo. Você acaba tendo que se especializar até, não é só em compras, mas nos produtos que você tem que adquirir, né? Eu visitei Fábrica da Tigre, Deca, Fabrimar, rodei tudo isso para ir conhecendo, entendendo mais, ficando mais próximo ali dos produtos que a gente comprava, revestimento, muita coisa. Você tem que fazer a conta lá na compra, chegava para a gente, a fachada, não tem hoje como o BIM, que é um programa que ele já lhe dá o quantitativo da fachada de um prédio. Antigamente a gente media cada pano com cada cerâmica. Então, às vezes o arquiteto colocava lá uns detalhes e tinha 3, 4 cerâmicas, você tinha que medir na mão, nas pranchetonas, no metro quadrado que tinha de cada uma para você fazer a compra. Manual. Com a margem ali de perda dentro do que a gente trabalhava, no caso de revestimento, 10%. Então, você tinha ali um trabalho muito grande, não era só ligar, chorar e comprar. Você tinha que fazer essa conferência. Então, a gente controlava consumo de cimento, por exemplo, que era um insumo que ele é muito líquido, muito fácil de virar dinheiro, então muito fácil de ser roubado. Você levava ali da obra, o cara vende o saco de cimento em qualquer lugar e não tem rastreabilidade daquilo. Então, a gente fazia um confere do que foi executado, do que foi consumido, do que falta para consumir para terminar a obra, e isso tinha essa complexidade. E aí eu passei bastante tempo ali, e aí depois fui crescendo até ficar meio que do lado ali, par do meu pai. E aí depois de um tempo fui mostrando para ele que eu já tinha aprendido o suficiente para conseguir dar resultado, e ele falou, ó, beleza, vai continuar aprendendo, mas já anda mais solto, porque... Te deu mais autonomia para tomar decisões. Isso, já tinha participado de todo o processo, então já sabia discutir sobre produto, já sabia discutir sobre precificação, sobre o orçamento que o engenheiro nosso trazia para poder eu fechar o número da obra, sobre verba de marketing, sobre campanhas de venda. Então a gente já tinha dominado aquilo ali, e aí mudou um pouco. Meu pai meio que
começou a tomar uma atitude como se ele fosse tipo um conselho e eu como se fosse o CEO ali do negócio. E a gente ficou operando ali naquele formato durante algum tempo. E foi tocando muito bem. Eu e meu pai, a gente tem uma sintonia muito boa, me dou muito bem com ele, então eu respeito muito ele. Ele também aprendeu que é difícil, acho que mais para ele do que para mim, porque o pai sempre enxerga o filho como uma criança que ele criou ali, mas existia um nível de respeito muito legal e ele foi me dando ali autonomia. Eu queria pegar esse gancho, né, da referência do seu pai nessa caminhada, na sua jornada, a construção, né, como ser humano até, mas a sua referência de empreendedorismo, empresário, de carreira veio do seu pai. Mas se você não tivesse ele como referência, tinha alguma outra coisa que você fala assim, cara, meu sonho era ter sido médico. Na verdade, eu tinha um sonho de ser piloto, porque eu sempre gostei do automobilismo, e é aquele sonho de criança que muitos quero ser piloto de avião, quero ser piloto de caça, quero ser piloto da Fórmula 1. Esse é um sonho meio basicão ali para a garotada. Às vezes tem algumas mulheres que têm esse sonho, mas na maioria das vezes são os homens, um ambiente que tem mais homem, né? Não sei o porquê, mas eu acho que por ser mais agressivo, barulhento, e acaba atraindo ali mais homens. É muito Ou porque legal. eu acho que mulher normalmente tem fama de ser barbeira, né? Porque Eu acho que não, acho que não é nem isso. Tem muita mulher que pilota muito. A gente tem na própria Porsche a Antonella, que é uma super pilotaça e que pilota muito, é muito competente, eu admiro demais. É que eu acho que a mulher é mais fina, uma mulher ela é mais delicada, eu acho que a mulher por natureza ela é uma pessoa mais fina. E aí o barulho é agressivo, a temperatura é agressiva. Anota aí, o próximo episódio a gente vai tirar um racha, então. É isso aí, mas eu acho que por a mulher ser mais fina, a mulher tipo, é mais racional do que um homem é mais bruto, às vezes é até mais burro mesmo, porque a mulher ela raciocina ali e acho que ela é mais inteligente do que os homens. Na média, ela é o pilar da casa. A minha mulher, por exemplo, é o pilar da minha casa. Ela é o equilíbrio de tudo. E eu falei isso há poucos dias atrás, assim, o difícil na vida, eu acho que de qualquer ser humano, de tudo, é você manter o equilíbrio. Porque eu gosto de correr de carro de corrida. Se fosse por mim, eu corria todo dia. Mas eu tenho que ter o equilíbrio do trabalho, de correr, o equilíbrio de curtir minha família. Eu tenho que ter o equilíbrio de tudo que a gente faz na vida. Comer a mesma coisa. Você quer comer só o que você gosta. Não é só o que gosta. Tem que comer o que faz bem. Então, o equilíbrio é sempre o difícil. E eu acho que dentro de uma família, normalmente quem traz, igual no automobilismo, normalmente é homem. Não que mulher não possa, pode, normal, tudo de boa. E a gente até citou aqui o exemplo da Antonella. Mas na família, normalmente o equilíbrio vem da mulher, né? A mulher traz esse equilíbrio pra gente minha mulher vai lá e fala, tá na hora da gente sair com as crianças, tá na hora disso, vamos fazer isso. Então, esse equilíbrio vem muito da mulher, eu acho que por ela ter um cérebro mais evoluído quando a gente é novo. As mulheres amadurecem muito mais cedo que os homens. Então, você pega na minha época de escola, eu com 14, 15 só queria falar de carro, de não sei o quê, que pra mulher era uma Eu saí de casa com 15 anos. Então, abri minha empresa com 18. Pois é. Então, assim, mas é difícil também, assim, eu acho que... Mas a gente chega lá, a história não é minha, mas empreender é muito difícil. Empreender é muito difícil, é desafiador, né? Mas o equilíbrio, você vê que você amadureceu muito cedo. Então, a mulher, ela tem esse benefício aí, né? Essa qualidade aí que eu acho que vem muito das mulheres. Então, aí o seu sonho da Porsche começou, então, de correr, na verdade, começou muito antes, então, de se tornar empresário. Sim, eu, quando ainda era estudante, lá em São Luís, a gente tem um kartódromo muito legal. A gente não tem autódromo, mas tem um kartódromo. E aí comecei lá, naturalmente, ali, andando de kart. E fui andando bem, ganhando lá os campeonatos regionais, aí fui para Fortaleza, ganhei o Norte-Nordeste que teve, fui para não sei onde, fui ganhando, fui pro Fórmula 4, fui campeão da Ford, aí cheguei ali na Chevrolet, já estava ficando mais velho, meu pai olhou um acidente que eu tive e falou, cara, não, acabou, tu tem que estudar, tu tem que trabalhar, isso aqui é muita diversão, ainda corre risco, com meu dinheiro tu não anda mais. Aí acabou aquele sonho que eu tinha ali de virar,
voltei, fui estudar, trabalhar junto com ele. Aos 16 eu entrei na faculdade, foi quando ele falou, não, a faculdade você tem que matricular à noite, porque você tem que trabalhar de dia e estudar à noite, para não ficar vagabundo aí sem fazer nada o resto do dia. Então, fiz isso e aí fui nessa evolução. Ao longo dessa trajetória, como eu falei, que fiquei ali do lado do meu pai, assumi meio que o negócio, eu comecei a ver que o Brasil ele tem uma peculiaridade, que ele é um país muito volátil na questão dos juros. A gente tem um país que, agora mesmo, a gente passou por um momento que estava com juros baixos e agora os juros altíssimos. Isso na Constituição Civil muda muito a velocidade de venda de um empreendimento, porque o consumidor do nosso produto, ele é um cara que faz uma compra muito planejada. Normalmente quem compra um imóvel, ele compra uma vez na vida, a gente estava até falando isso antes, e essa compra, o cara normalmente vai para o limite, que é o imóvel da vida dele, onde ele vai ver a vida, e aí ele vê o que cabe e compra o limite. E como a compra do imóvel, ela normalmente é financiada por um longo período, você acaba que 1% já muda muito o valor da parcela do imóvel, e aí afeta muito o setor. E eu olhando tudo isso, olhando essa instabilidade que o Brasil tem, também a questão da instabilidade jurídica, a gente já teve obra aprovada que depois o Ministério Público entrou contra porque ele achou que o meio ambiente aprovou o que não deveria ter aprovado. Entendi. Então isso dá um desgaste, dá um trabalho. A gente, graças a Deus, nunca deixou de entregar nenhum prédio, sempre entregamos tudo direitinho, mas gerou muito desgaste, muito trabalho, muita preocupação. E eu vendo isso, eu falei, bom, eu tenho que começar a ter um pouco mais aqui de estabilidade. Como é que eu faço para a gente poder ter menos flutuação dentro do nosso negócio? Mas é difícil não ter flutuação no nosso país, de certa forma, né? A gente está sempre oscilando em ciclos, né? Você tem, dentro do Brasil vai oscilar sempre comparado com outro país, em qualquer setor que você tiver, normalmente a gente vai, com o país de primeiro mundo, que é o que a gente se espelha sempre, a gente vai sempre ter uma flutuação maior, mas tem setores que tem flutuação muito grande e tem setores que tem flutuação menor. Então, o que é que eu enxerguei lá atrás? Eu falei, nossa, eu já sei fazer construção, já sei incorporar imóvel. E aí eu pensei, vamos fazer imóvel que gera renda, porque imóvel que gera renda, que tem contrato de longo prazo, 5 anos, 10 anos, são menos voláteis do que a construção civil, que a gente, num ciclo de uma obra, desde o momento que você faz o estudo de viabilidade de compra de um terreno, aprovação da obra, construção da obra, entrega da obra ali, faz toda a construção para entregar a obra e a garantia que você tem que dar, que são 5 anos após a obra, a gente aqui no Brasil chegou a sair do PT, saiu da esquerda, entrou na direita e voltou para a esquerda. Dentro desse período, que são um ciclo ali de 12 anos. Você cumpriu e o mercado ele se comportou, e aí você planejou de um jeito, que virou outro jeito, que terminou de outro jeito. Então... Não, e a gente também saiu do Brasil que estava em alta, pandemia, recupera, muda de governo. Então, assim, mesmo, né, falando, né, não entrando em política, mas mesmo as situações adversas que a gente tem, climática, né, agora, a gente estava falando até mesmo mais cedo sobre commodities, né, o quanto isso também muda muito de um ano para o outro, e o nosso poder de compra hoje está muito baixo, né, em relação à moeda em si, né, o real. Então, isso... O que dificulta mais ainda, por exemplo, para o setor de imóveis, né? Total, se você for... e os investimentos no imóvel, ele é um investimento naturalmente alto, você não consegue incorporar uma casinha, então, porque o trabalho, ele envolve, você tem que ter um volume para poder ganhar, e o volume sempre machuca muito, porque você vai fazer um prédio, um investimento de 30, 50 milhões num prédio, planejou errado ou mudou muito, e isso me trazia um pouco de medo ali de ficar o tempo inteiro naquele negócio. E aí eu comecei a pivotar um pouco os nossos investimentos para imóvel que gerava renda. Aí a gente fez um condomínio logístico, e aí contrato de longo prazo, a gente tem grandes clientes dentro do condomínio,
gente tem a EBD, que é a Red Bull, o próprio Matheus, supermercado, um cara que gigante lá do nosso estado, um cara que traz muito orgulho pra gente, que é um mega de um empresário. A gente tem a Avon, a gente tem um monte de clientes que são clientes estáveis, sólidos e com contratos de longo prazo. Isso, comparado com a construção civil, diminuiu a volatilidade assim, exponencialmente dentro da nossa carteira familiar. Então, fui para ali, aí a gente foi gostando de estar nesse negócio, e aí a gente foi fazendo as pivotações dentro do setor. Então, fizemos hotel, fizemos shopping, e aí quando eu fui fazer shopping, o shopping é um ser vivo muito interessante. Não é... Muita gente pensa, então beleza, fez o shopping, alugou, vou para a praia. Não. Ele requer um trabalho muito legal. Você tem medidores de fluxo, por exemplo, nas portas, para você saber se o shopping está equilibrado com o fluxo de um lado do outro, ou se tem muita gente desse lado, as lojas daqui vão sofrer porque não tem muito fluxo. Então você leva um evento para esse lado para poder equilibrar o shopping. Você tem, por exemplo... Então até mesmo as lojas são estrategicamente pensadas, né? Para Total, poder isso ter aí essa... chama-se balanceamento de mix. Então como é que a gente faz isso? Hoje, dentro de um shopping, a gente pega o que o varejo tem de regra, por exemplo, sapato feminino. Uma loja para parar em pé dentro de um shopping nosso, ela tem que vender ali R$ 1.500 por metro quadrado. Se a gente tem uma loja de sapato feminino que está vendendo 3, é porque cabe eu colocar outra para mim poder dar mais opções para o meu cliente. Legal. Se a gente tem uma loja que está vendendo 1.000, se eu colocar outra, eu vou quebrar a que eu tô e quebrar a que eu botei. Então, e aí você tem que fazer uma estratégia para que passem mais vezes na frente daquela loja para ela também conseguir... recuperar. A gente hoje tem uma equipe de auditores dentro do shopping, a gente tem 10 lojas sempre sendo auditadas no mês. 5, a gente pega as que mais fatura, porque o shopping tem aluguel percentual e a gente quer, nestes casos, faturamento. E 5 piores do shopping, porque a gente quer salvar esses caras aqui. Então a gente vai lá e passa o relatório para o gestor da loja e fala, ó, tua loja está com lâmpada queimada na vitrine, teu abastecimento não tá legal, tu não tem grade, chegou aqui o cliente queria uma camisa M, só tinha G, perdeu a venda, você não tem o mix que precisa dentro da sua loja, a gente vai ajudando o empreendedor a recuperar aquela loja. Até porque então, para o shopping se manter vivo, ele precisa estar com toda a roda, né, girando, com tudo funcionando. E né? ainda tem um outro desafio que, ao mesmo tempo que você tem que manter vivo, você tem as modas que chegam e você tem que ter espaço para acomodar eles. Então, um shopping ele tem mais ou menos ali de 2 a 3% dos lojistas sendo reciclados. Então, a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico, a gente teve os Yogs, não sei se você lembra do Yogi Berry, aquele sorvete de iogurte. Chegou aquela febre, tu tá com o shopping todo lotado e como é que eu boto esse cara aqui pra dentro? Porque eu também não quero perder essa moda de trazer esse... O timing do negócio. Exato, então você tem que estar pronto para fazer algum remanejamento e a gente conseguir acomodar na operação da moda, depois diminuiu, beleza, algumas sobreviveram e sobrevivem até hoje, as que ficaram mais consolidadas, até fui no Morumbi Shopping, tinha lá, eu fui, lembrei também e tal, mas o shopping requer isso, é um trabalho muito forte. Muito administrativo, não é só construir e deixar lá. Não, mas ao mesmo tempo, ele é um equipamento para quem quer renda muito bom, porque você está muito diversificado ali dentro. Então você tem todos os setores, você tem tudo que acontece lá dentro, você acaba ficando muito antenado com o que está acontecendo de tendência no varejo. E aí a gente estava falando até um pouco mais cedo sobre isso, a tecnologia ela veio para facilitar muita coisa. Hoje em dia a gente consegue comprar muito. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de ficar batendo perna no shopping, porque eu acho que facilitou muito. E aí você trouxe algumas coisas que, de certa forma, a gente acaba tendo que ir no shopping para resolver. Né? Então aí uma coisa vai puxando a outra. Eu saí lá da incorporação tradicional, fui para a incorporação de imóveis que gerava renda, comecei a aprender bastante com shopping, olhar como é que estava acontecendo. A gente no Nordeste tem um privilégio que normalmente acontece as coisas no primeiro mundo, vem para São Paulo, que eu considero São Paulo o estado como se fosse outro país, que aqui é mais ou menos a metade do que se arrecada no governo federal vem de São Paulo. Então,
São Paulo é uma coisa e o resto do Brasil é outra. Uhum. E depois acontece no Nordeste. E aí eu acompanhando as evoluções que estavam acontecendo nos shoppings de primeiro mundo, vindo para São Paulo, e a gente tem uma previsibilidade ali do que vai acontecer no Nordeste. E eu vendo isso, percebi que a tecnologia ela estava mudando muito a forma de consumo dentro dos equipamentos de shopping. Então, olhando aquilo, eu vi que a tecnologia estava trazendo esse tipo Essa de facilidade. experiência. Você, a parte de consumo de comida, por exemplo, que ninguém imaginava que você ia comer o McDonald's em casa sem sair de casa. Era difícil isso. Depois veio o delivery, veio o iFood, por exemplo, Mituan, 99, trazendo essa facilidade, já mudou bastante essa Total. forma de consumo. Aí você vem sapato, roupa, você consegue comprar online. E os shoppings tiveram que fazer um movimento de mudar o mix que ele tinha lá dentro. E aí a gente trouxe coisas que você realmente tem que ir presencialmente. A academia entrou em shopping, está muito forte. A parte médica, por exemplo, a gente hoje dentro dos shoppings nossos tem laboratório, a gente tem clínicas odontológicas, a gente tem clínicas de imagem que você realmente tem que ir presencialmente para poder conseguir fazer. E aí eu comecei a ver que isso ia ainda continuar muito forte por muito tempo, mudando esse consumo dentro do shopping. E aí falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa na área de tech, é o futuro, é o que eu acho que vai acontecer, isso a gente está falando lá de 2010. Uhum. E aí, nessa época, eu comecei a pensar o que é que eu faria de tecnologia para poder entrar com um investimento mais sólido. E aí enxerguei duas áreas que eu considero duas áreas que não são moda, são áreas que eu acho que vai permanecer ainda por muito tempo, que é a área financeira, que isso existe desde a época dos escambos até hoje, Sim. e a área de prevenção de saúde, porque essa parte de saudável do ser humano, a gente, eu acho que teve um período que o ser humano saiu comendo o que queria e foi gerando, desde a parte que você entende bastante de agrotóxico no milho, por exemplo, que melhorou muito o milho, mas aí trouxe doença para o povo, aí depois foi regulamentado, você não podia mais usar isso, você não podia usar aquilo por causa da saudabilidade. E aí eu falei, cara, saúde é um lugar, um setor importante, eu acho que é um setor que ainda vai durar muito. E aí comecei a trabalhar em cima disso, e aí fiz um investimento para criar um SaaS de nutrição, que chama Web Diet, que é o SaaS de nutrição, acho que hoje mais importante do mundo. E aí eu entrei na tecnologia, acho que entrei com o pé direito, porque foi muito assertivo. A gente hoje é dominante no Brasil. Hoje a gente tem 85% do setor dos nutricionistas que estão digitalizados. Então a gente tem 70 mil nutris de usuários, a gente tem mais de uma dezena de milhões de pacientes. Você falou uma coisa muito importante aqui da questão da alimentação. Eu lembro, há uns 2, 3 anos atrás, eu fui atrás de uma nutricionista que falou que eu queria emagrecer, queria uma dieta. Aí ela falou, tá, mas tu quer emagrecer por quê? Né? Faz toda aquela pergunta e tudo mais. Aí ela falou assim, então, eu vou te ensinar a comer. Eu falei assim, não, mas eu só queria uma dieta. Ela falou assim, não, porque a gente vai também com aquela ideia de reeducação alimentar, mas a gente não reeduca aquilo que a gente nunca foi educado. Então, eu acho que o cuidado com o nosso corpo, né, é uma coisa que a gente não foi ensinado, assim como lidar com o dinheiro também. Eu acho que você foi um caso à parte, que você ainda teve o seu pai ali como referência, que eu acho que a base já foi diferente. Mas se a gente for pegar a grande massa da população, a gente não teve educação financeira de berço, né? Então, eu acho que você mirou ali em objetivos ali que é necessário, talvez até mesmo de conscientizar. Se a gente for pegar a população, a gente precisa fazer isso. Muito. E dentro da nutrição tem muita coisa interessante. Por exemplo, você vai falar, tá, Marcos, você quer mudar a expectativa de vida do brasileiro? Sim. Mas como? Se é um país muito pobre, você não vai conseguir levar para a turma lá do campo uma maçã, não sei o que, orgânica. Beleza, mas dentro da nutrição, se eu pegar um cara muito humilde que come carne, arroz, feijão e farinha e mudar um pouquinho
a forma que ele consome os mesmos alimentos. Se eu pegar esse cara e falar assim para ele, ó, tu passou o dia na lavoura, vai chegar em casa à noite para jantar, come um pedaço de A carne, quantidade, só basta ele comer, se eu falar assim, não muda nada a tua vida, Uhum. só come um pedaço de carne, 20 minutos antes, depois tu janta tudo que tu ia jantar normal, o metabolismo dele vai absorver muito menos açúcar e ele vai ficar um cara mais saudável. Isso é um pequeno exemplo do que a nutrição pode Olha fazer só. de mágica na vida de uma pessoa. E baseado nisso, eu entrei no ramo porque eu vi que eu poderia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ganhar dinheiro, que é o objetivo de todo investidor, e trazer uma empresa que ia ter um impacto muito grande se eu Sim. conseguir fazer o objetivo final, que é eu estar fazendo parte da vida dos brasileiros como um todo. Hoje a gente tem 10 milhões, 12 milhões de pacientes e o Brasil tem 240 Sim. milhões de pessoas. Então, ainda tem muito para remar, mas a minha ideia é que eu consiga levar digitalmente clientes para os meus Nutris e eu fazer para eles não só um passivo, que ele me paga ali a assinatura por mês para poder eu ter uma receita dele, e sim eu me tornar um canal de venda para ele, Sim. fazendo o caminho inverso, que é essa conscientização que a gente está tentando levar para o cidadão. Então, eu fiz isso e graças a Deus a gente está tendo muito sucesso, a empresa está voadora e foi o que fez eu vir para São Paulo. Acabou que eu vinha muito aqui para tratar com banco, com parceiro, como Gafisa, BR Malls, que é parceira nossa também lá no Maranhão, e aí acabou que isso me trouxe bastante para São Paulo, mas não para morar. E aí o WebDiet cresceu muito, a gente começou a ter muita parceria que para mim evoluir, eu teria que estar aqui. E aí acabou que eu fiquei... São Paulo é a terra do dinheiro, né? Não tem como. Onde tudo acontece. E aí eu acabei vindo com muita frequência, eu sou um cara muito família, muito mais do dia do que da noite. Gosto de ter minha família próximo. E aí fui trazendo minha esposa cada vez mais. E aí foi meio que acontecendo ali por osmose, vim morar em São Paulo. E aí por vir morar em São Paulo, e a gente ter uma facilidade no automobilismo aqui, por ter autódromo, por ter muito mais opções para você andar, eu acabei agora absorvendo mais uma atividade que é ser piloto, e aí... Que já foi a realização do sonho lá atrás que não conseguiu, né? Exatamente, e aí comecei ali com um momento de simplesmente de diversão. Quanto tempo foi isso? Faz isso? Tem 1 ano, mais ou menos. Recente. E aí, recente. E aí, de 1 ano para cá, fui conhecendo gente, conheci o Edu da Acelerador Racing, que é um cara que faz a gestão de patrocinadores de esportistas de corrida. E aí ele chegou em mim e falou, cara, eu queria um piloto com teu perfil, um empresário que conhece o que está fazendo ali, sabe receber os empresários que vão patrocinar, bater um papo não só sobre corrida, sobre outras coisas. E aí ele que fez o meu link com a Infinox, hoje, com muita honra, virei um piloto da Infinox, que me traz muito orgulho, uma empresa que tem presença global, que é uma empresa gigante e traz uma responsabilidade muito grande, mas traz um profissionalismo também, traz aí uma bagagem muito boa para mim, de conexão, de tudo, e eu acho que isso fez muito sentido, tanto para mim como para a Infinox. Perfeito. E acabou que hoje a gente está muito feliz de um estar com o outro, eu me identifiquei tanto com o negócio da empresa, como também com os profissionais que fazem parte da empresa, e acabou que a gente está virando ali um grupo de amigos. Isso é muito legal, esse relacionamento, né? Não é só negócios, né? O que a gente acha que a ideia dessa conversa que é justamente para a gente trazer essa proximidade, mostrar que existem pessoas que estão por trás da Infinox, que está por trás da empresa, de tudo, para que as pessoas também tenham essa referência, né? Principalmente, eu acho que você trouxe aqui alguns pontos que eu fiquei pegando a minha visão aqui um pouco de mercado, né? A gente está muito acostumado a olhar os papéis de ações, as commodities e fazer os estudos e as oscilações, né? E essa visão, essa sua experiência em vários mercados diferentes, entendendo o ciclo do mercado, entendendo o ciclo do mercado imobiliário, entendendo que
você precisa de estratégia para tudo, né? E hoje a gente tem investidores, traders, as pessoas que estão ali no mercado no dia a dia e que precisam ter essa mesma sensibilidade de saber administrar sua carteira, de diversificar os setores, porque justamente, poxa, se esse daqui está caindo, eu preciso ter uma que segure. Poxa, o petróleo, para mim, por exemplo, é commodity mãe, tudo logística, tudo tem em volta. Então, poxa, vou redear com petróleo para segurar outra ponta, caso que também... Então, assim, é muito estratégico, isso é muito rico, é muito legal essa troca. Mas aí agora eu quero trazer um pouquinho mais do Marcos por trás da Porsche, né? Quem é ele por trás da Porsche? Eu acho que o que você trouxe sobre o setor de nutrição, você falou antes da gente começar, em um dia de corrida você chega a perder 6.000 calorias. E eu acho que a nutrição, né, todo o preparo psicológico que você tem que ter, e físico, e disciplina, como que é a sua rotina como piloto e empresário, e pai de família, e tudo, né? Que você tem que juntar tudo e, né? Tem que ser vários braços. Esse dia das 6.000 calorias, até para a turma contextualizar, né? É isso, é a prova que a gente tem de longa duração, a prova que dura ali 500 quilômetros ou 4 horas, mais ou menos isso. A gente começa o dia muito cedo, porque você vai desde a estratégia da corrida, o que aconteceu na tomada de tempo, da onde a gente vai largar, qual o piloto que vai largar, qual que vai entrar, em que momento, qual que vai usar pneu novo. Então a gente chega muito cedo no autódromo, faz esse planejamento, participa da corrida. Após a corrida, a gente sempre tem um momento ali com os patrocinadores, com os parceiros. Depois, essa mesma corrida tem um show que acontece dentro, você vai para o show e aí junta o dia inteiro, você acaba tendo uma perda muito grande calórica ali. E fora o calor, né? Que a gente estava falando dentro do carro durante a prova. Durante a prova. Eu tento ser o mais disciplinado possível. Esse ano foi um ano que para mim foi muito desafiador. Eu não achava que eu ia nem correr. Eu acho que a própria Infinox foi bem agressiva, porque quando eles me contrataram, eu estava hospitalizado, eu tive um rompimento de 100% dos 2 tendões de Aquiles ao mesmo tempo. Então eu passei uns 50 dias sem andar. O carnaval eu estava hospitalizado, que já foi em março. E a primeira corrida era no final do mês e eu estava meio que sem conseguir nem andar direito. Então foi muito desafiador. E esse ano foi um ano atípico, porque além da preparação física que a gente faz normal, eu tive que fazer fisioterapia, estou ainda fazendo diariamente, todos os dias da semana, menos sábado e domingo. A sábado às vezes eu faço, mas normalmente de segunda a sexta eu tenho sessões de fisioterapia que são bem dolorosas, que você tem que tentar ganhar amplitude de novo do pé, fortalecer músculo e tem sido bem puxado para mim. Mas faz parte, eu acho que foi um desafio que eu quis fazer, que eu abracei, e eu tento fazer o máximo para poder entregar o melhor possível. A última corrida que você estava lá foi espetacular, a gente tendo foi disparado, foi lindo. Foi muito lindo a gente fazer pole, primeiro, na geral, eu acho que eu me senti muito orgulhoso de conseguir, depois de tanta dificuldade, de tanto esforço, ter um resultado como esse. Eu acho que tira-se um pouco do peso de você falar, pô, entreguei o resultado. E eu sempre fui uma pessoa que gosto de fazer o melhor. Às vezes você quer ser o melhor? Quero. Posso não conseguir, mas eu vou estar ali tentando, brigando, indo para cima e vou largar o osso. No dia que eu conseguir ser o melhor, é a hora que eu falo, beleza. E aí, na hora que chegar o beleza, você vai buscar outra coisa. Aí você traz um novo desafio, mas ali foi um momento muito legal. Acho que foi um momento que eu me senti muito realizado, assim, de conseguir fazer esse feito. E o Marcos, que está por trás disso, eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer tudo o melhor possível. E eu, por exemplo, percebi que bebida, ela traz uma diversão pra gente, você fica uma pessoa mais alegre, mais leve e curte mais aqueles momentos, mas ao mesmo tempo você tirou a capacidade de execução de alguma coisa, porque você está menos consciente do que uma pessoa que não bebe. E isso eu acho que me encantou e fez com que eu nunca bebesse na vida. Então, eu sou um cara que fui mais do dia do que da noite.
e um cara que sempre gostou de estar muito antenado, prestando atenção em tudo. Perfeito. Enquanto estava todo mundo meio que distraído ali, eu Sim. prestava atenção como é que é um, como é que é outro, como é que o cara se comporta, o que que esse cara fez para ter sucesso, o que é que o outro não fez. Eu ia para uma boate com os amigos, eu olhava e falava, pô, isso aqui deve ter 1000 pessoas, o ingresso é tanto, o cara tá ganhando. E eu ficava você deve ali... ter despertado algumas, talvez, você tenha se desenvolvido até muito mais a capacidade de raciocínio lógico até, talvez. Porque assim, vamos pegar um exemplo aqui. A gente está hoje com a tecnologia muito avançada. De certa forma, as pessoas estão usando muito mais um ChatGPT, um Google, coisas que, de certa forma, a gente acaba desacelerando a capacidade de raciocínio para poder pensar. Talvez o fato de você enxergar isso como um valor de falar assim, cara, enquanto tá todo mundo vacilando, eu tô ganhando tudo isso aqui, ó. Cara, você desenvolveu mais ainda, talvez, do que outras pessoas, talvez. Tendo essa consciência. Eu acho que o cérebro da gente é como um músculo. Quanto Uhum. mais você trabalha, mais ele evolui e mais você consegue deixar ele eficiente. Então, eu acho que até a corrida, o trabalho, isso, você consegue manter ali essa evolução constante, porque na corrida, por exemplo, você tem um tempo muito curto de tomada de decisão de algumas coisas que você vai fazer. Uhum. Isso gera consequências boas e ruins. E aí você acostuma a pensar mais rápido, porque quanto mais rápido você pensa, Sim. melhor vai ser a sua tomada de A decisão. tomada de decisão. E isso evolui bastante. Na empresa, assim, no próprio mercado financeiro, assim. você tem que ter uma velocidade de E raciocínio sob muito pressão, grande. você tem que principalmente saber lidar, né? Porque, assim, tem muita gente que fala que você não pode ter emoção no mercado. E eu já discordo, porque a gente é ser humano, a gente sente emoção. Mas eu acho que a capacidade de identificar aquela emoção naquele momento e saber tomar uma atitude em relação ao que você está sentindo. E o exercício traz isso, porque a prova maior, eu desenvolvi várias atividades ao longo da minha vida. Então, além de tomar conta desses setores aí diferentes de investimento que a gente fez, eu sou piloto da Porsche, sou piloto de avião, piloto de helicóptero, mergulhador avançado com 5 especializações, paraquedista, enfim, fiz um monte de coisa, tem carteira lá, acho que tem uma Você já pensou em fazer bolo alguma de coisa mais carteira. calminha, tipo um yoga? Eu acho que esse é o momento de relaxar o cérebro, que talvez faça até ele crescer também, igual o músculo quando relaxa, mas eu ainda não aprendi a ser tão evoluído assim. Agora, num exemplo que eu ia trazer é que um helicóptero, muita gente pensa, parou o motor, vai cair igual uma pedra. Isso é o que todo mundo pensa, e na verdade não é. Você, quando para o motor de helicóptero, você consegue entrar num procedimento que chama-se autorrotação e você consegue pousar muito bem sem motor. E com muita tranquilidade. Eu piloto avião e piloto helicóptero. Se você me perguntar hoje qual eu prefiro perder o motor, eu prefiro perder o motor no helicóptero, porque eu tenho muito mais tranquilidade para fazer um pouso, porque eu preciso de uma área muito menor e chego no chão muito mais lento do que um avião. E como é que eu fiz para ter essa evolução? Fui lá, contratei um instrutor, que é um dos únicos no mundo que dá aula de pane real, que é o Bosco da EFI, um craque, um senhor espetacularmente top. E fui fazer o exercício com ele até eu me sentir num ambiente de conforto, porque no começo, quando você está voando, que a pessoa tira o motor, você fala, não, travas, aí eu segurava aqui o cíclico, o coletivo, assim, a mão suava, parecia que eu ia arrancar o negócio. Não passa nem Wi-Fi na hora, né? E aí, você, a primeira vez, você tá muito, e aí, à medida que você vai acostumando, vendo que dá, no final, parar o motor, ele tá conversando, sim, lá no Maranhão, o vento é predominantemente de que ângulo? Vem do grau 0,60. Legal, tu tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Pô, legal, os lençóis que época é boa de ir. E tá sem motor e a gente indo pro pouso e tudo de boa. Então você acostuma a voar sem motor. E o ser humano tem esse benefício de que você acostuma muito. As pessoas que moram Tudo é no treinável, frio, na verdade. Exatamente. Então, tem gente que mora no Alasca e tem gente que, como eu, que mora no Maranhão. Para mim pegar o voo e ir pro Alasca, eu vou sofrer um monte ali, até eu me acostumar com aquela temperatura, com aquela forma de vida. É um sofrimento. Para ele que vir pro Maranhão, ele vai estar suando bicas, achando que chegou no inferno de quente. Então,
a gente consegue fazer essas adaptações e o que faz a gente fazer isso é o treino, é o exercício, é você praticar aquele negócio. E isso traz essa evolução. Então, no caso desse exemplo, eu tenho muita tranquilidade hoje de voar porque eu sei que eu tenho capacidade de fazer um pouso mesmo que eu perca o motor do helicóptero. E isso traz uma tranquilidade muito grande quando você está voando, de você saber que tem essa capacidade. É diferente de eu quando voava com treinamento normal, a gente faz o treinamento, mas é meio básico, porque você simula que perdeu o motor e vai e faz o procedimento todo igual, mas é um simulado. É igual lá no trader você pegar lá né? e falar, pô, vou fazer aqui o simulador da Infinox sem envolver dinheiro. É mais corajoso, vai tomar as atitudes mais sentindo menos a responsabilidade que você tem de carregar quando é na vida real. Botei aqui R$1.000. R$1.000 faz muita diferença na sua vida? Faz. Você vai ter medo. Não faz, você vai continuar sem medo. Agora fala, faz aqui $1 milhão. Você fala, não, peraí, $1 milhão eu vou ter mais medo de comprar e de vender. Com certeza. Então, Mas é treinável. É treinável. É isso. E aí a gente pode começar pelo simulador. E aí isso é um ponto muito importante, porque talvez as pessoas elas não levem tanto a sério o simulador na conta demo ali, porque eles falam assim, não tô perdendo nada. E aí, boleta, compra, vende, sai. E aí, o quanto é importante, né? Assim como, por exemplo, eu não ia voar com você se você não tivesse passado pelo simulador. Se você não tivesse levado a sério o simulador, né? Pra fazer disso uma coisa real. É isso. Porque é praticável, é uma coisa que você tem que estar trabalhando com isso. É lógico que tem que ter muita dedicação, você tem que ter muito foco para aprender e levar esse simulador, o saldo que você tem lá no simulador, muito a sério. Com certeza. Porque senão você não vai conseguir transmitir isso para a vida real quando você for operar de verdade. E esse treinamento, isso requer muita dedicação. Você não consegue fazer isso apertando o botão lá de qualquer jeito, vou dormir, a gente vai pro tigrinho mesmo, né? A gente fica na aposta lá e é a mesma coisa, né? Não adianta de nada. E tu sabe bem isso, que tu opera e sabe que traz a responsabilidade, o peso chega. Eu não consigo virar a tua chavinha e falar, hoje tu opera quanto? Eu opero R$1 milhão. Tá, então agora é 100. Não, muito... Você dá um choque ali inicial até você conseguir se adaptar a essa nova realidade, ao novo valor financeiro que você está movimentando. Às vezes você comecei com R$100, aí de um dia para o outro você já tem 1.000. Isso é uma coisa que muita gente pergunta, né? Como que eu faço para aumentar a minha mão, né? Porque às vezes está acostumado a ganhar ali sempre com a mesma mão, e aí a conta vai engordando. E aí às vezes a pessoa fala assim, não, agora eu já posso aumentar a mão. Porque, assim, em saldo financeiro ela tem, mas ela não tem a consciência para poder boletar com a mão maior. E aí, quando vem um stop maior também, aí machuca. Machuca muito. Machuca, e às vezes ele não perdeu o dinheiro que ele não podia perder, mas o valor financeiro daquele saldo que ele tomou naquela operação foi muito maior do que ele estava acostumado quando ele tinha contas pequenas, né? Quando ele estava com a conta menor. E é algo que, assim, o crescimento, a evolução dentro do mercado financeiro, lidar com a volatilidade, entender que nem todos os dias a gente ganha, que é algo que acontece, a gente tem que lidar com a perda, isso é muito... Tu já perdeu alguma vez? Já, com certeza. Meu pai como eu falei, ele é um nordestino bruto, né? Então ele me ensinou um negócio que é um ditadinho que ele diz que eu vou falar pra ti, eu acho que tu vai gostar bastante de ter isso como um exemplo. Meu pai falava assim, meu filho, só tem 2 formas de se aprender na vida, não tem outra, só tem 2 formas. E dessas 2 formas, a primeira é para quem é mais evoluído, a segunda é para quem é menos evoluído. E você vai ter a opção de aprender nas 2. E aí você vai escolher o caminho que você quer tomar. E essas 2 formas é bem simples. Então é um negócio que eu não deveria estar falando no podcast, mas eu vou falar rapidinho. A gente tem a forma de aprender oral e anal. Na oral é mais tranquilo e você, teoricamente, aprendeu com menos perda. Na anal, você vai aprender de forma mais traumática e é exatamente isso. Então, a gente... Mas aprende das 2 formas. Se usar o simulador bem, for lá e Então vocês escolhem se vocês querem aprender. De qual forma? Se você usar o simulador bem, estudar, prestar atenção,
E você vai aprender de forma oral. Se você não fizer isso direito, você vai aprender de outra forma, mas só tem esses dois caminhos pra gente aprender. E sim, já tive coisas mais difíceis, menos difíceis, coisas que ganhamos, coisas que perdemos. Já fiz obra que a gente não foi bem, perdemos e faz parte, né? Sim, Se eu acertasse em tudo, eu tava ali... Espírito evoluído, já tinha ido embora, já, não né? dá, eu acho que isso é difícil e eu acho que do mesmo jeito que acontece na economia real, acontece também nos especuladores, nos traders. Não dá, você não tem ninguém que acerta tudo. Sim. Se tivesse alguém que acertasse tudo, o cara era o mais rico do planeta fácil. Com certeza. Então, acho que isso faz parte do aprendizado, da evolução do ser humano, na própria corrida mesmo. Eu já fiz coisa errada, tirei um outro colega da corrida e por erro, fui lá, pedi desculpa. E a gente fica tentando aprender. E já tive momentos como esse que você assistiu de ganha tudo, um dia perfeito, um dia fantástico. E a gente tem que aprender no dia fantástico, aprender no dia que foi ruim. Perfeito. E tentar buscar ali sempre a visão boa do que você traz de evolução para o dia que você teve, para o que você fez, o que foi realizado. Então, eu acho que é isso. Agora uma pergunta bem profunda. Do que tu tem medo? Eu tenho medo de pouquíssimas coisas, assim. Agora, uma coisa que eu acho que traz, assim, um pouco de medo é de eu educar meus filhos bem, cuidar ali da minha família bem, ser um bom pai. Eu acho que isso é difícil demais, porque cada filho é de um jeito, cada um gosta de uma coisa. E saber educar é difícil. Eu admiro muito meu pai também por isso. Ele educou muito bem os filhos. Ele tinha umas maneiras muito fáceis de conseguir educar a gente. E não era só aquilo, sabe? O comportamento da gente também reflete na educação dos filhos. Você dá o exemplo, acordar e trabalhar. E trazer aquele exemplo da forma que você se comporta tratando um garçom no restaurante bem, ele vê isso, isso também faz parte da educação. Meu pai ele tinha algumas coisas simples que eu acho que trouxe muito valor pra gente. Por exemplo, ele falava assim, a gente saía do quarto, deixava a luz acesa, ia pra sala, assistia o vídeo, na época era videocassete, só tinha um videocassete na sala, não tinha um em cada quarto, você tinha que ir lá, pegar a fita, botar rodava lá, rebobinava. Exatamente. E deixava a luz do quarto acesa. Um dia meu pai pegou os 4 filhos e falou, vem aqui todos vocês. Aí mostrou o relógio girando, falou, se vocês estiverem dentro do quarto, tá tudo bem usar a lâmpada, zero, pode ligar e ficar o tempo que vocês quiserem. Se vocês saírem do quarto e acender a da sala e não tá usando o quarto, esse reloginho girando, você tá rasgando o dinheiro. Então, o que é que eu vou dizer para vocês? Primeira vez que eu falar para vocês, esquecer a luz ligada e eu apagar, tá ok. A segunda vez, já vai dar ruim. A terceira vez, vem um funcionário daqui da construtora, vai tirar a lâmpada, é 1 semana sem lâmpada, depois é 1 mês sem lâmpada. E a quinta vez é sem lâmpada para sempre. Aí você trabalha, quando você puder, você bota a lâmpada no seu quarto. E isso aconteceu avisou 1, 2, quando passa 1 semana sem lâmpada, chegando à noite, e não pode acender a luz do quarto, tudo escuro, e na época não tinha lanterninha de celular, então era batendo canela na cama. Você começa a aprender, e foi da forma que eu falei, né? A segunda forma, que da oral ele tentou ensinar, não conseguiu. A minha mãe tinha uma muito boa, ela falava assim, primeiro eu aviso, depois eu bato. Então, sempre ficava no aviso. As 2 formas, tá ali se concretizando a teoria do meu pai. Então, ele fazia isso com lâmpada, com ar-condicionado, com televisão, fazia a mesma coisa. E funcionou muito bem, porque eu criei uma mania. Hoje eu não percebo, é automático. Eu saio do quarto, desligo a luz. Eu volto do quarto, é meio que automático isso. Enraizou isso daí. E a parte financeira, ele fez uma muito legal, porque minha família de pai e mãe veio de Fortaleza. Então e Fortaleza é uma metrópole muito maior do que São Luís. As férias minha de pequeno até lá 12, 13, 14 anos era sempre em Fortaleza. E em julho, em dezembro, reunia a família, Natal, aquela coisa tradicional de todo mundo.
E quando a gente ia de férias, meu pai não passava as férias inteiras. Ele passava uma semana, porque ele tinha que trabalhar, e passava ali uma semana com a gente no máximo. Então, o que é que ele fazia? Ele pegava uma quantia, vamos dar como exemplo, R$1.000. Falava para cada filho, ó, tá aqui teu 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Tá aqui o dinheiro de vocês para passar as férias, esse é o dinheiro de vocês. Aí todo mundo, pô, beleza, bacana, para ir no McDonald's, que não tinha em São Luís, para ir no shopping, num brinquedinho, num parquinho, no não sei o quê. E ele falava assim pra gente, ó, turma, boas férias, curtam bastante, e um recado final é, quanto vocês trouxerem de volta, eu dou para vocês. Beleza? Podem curtir, gastem o tanto que quiserem. Mas aí, quando a gente chegava lá, eu falava, putz, se eu comprar, eu já comi um McDonald's, comprar outro de novo, aí eu não vou economizar, eu vou perder de ganhar. Que brilhante. O que E o que sobrar, que eu economizar aqui, meu pai vai me dar de... Aí eu chegava de volta das férias e falava, tem quanto? Tem 500, não toma mais 500. Beleza, tá educado. Então aquilo, ele era uma Ele mensagem... ensinou vocês a lidarem com dinheiro desde cedo. Isso com quantos anos? A gente tinha 10, 12 anos e era simples, assim, e não tinha briga. Se gastou, tá tranquilo. Se não gastou, também tá tranquilo. Ele ia lá e pagava o que cada um Gastei tinha. R$1.000, acabou, não ganhou mais nada. Nada e tal. Então aí eu olhava o irmão do lado, pô, ele ganhou um mamilão e eu fiquei liso, porque eu não tinha... Então aquilo, eu acho que foi um ensinamento que ele deu de tipo, ó, saiba ter dinheiro, saiba... administrar. Isso, e não torrar teu dinheiro numa coisa imediatista, que você tá aqui, e isso vai entranhando, né? Você vai começando a aprender a lidar com isso, e não é fácil, você ter a capacidade de compra, de uma tentação, eu sou amante de carro, adoro carro, você vai, pô, tô com dinheiro, tenho um carro que eu sonho, mas que prejuízo que isso vai trazer para mim, qual o tanto que machuca eu ter um carro desse... E você vai começando a medir aquilo e tomar algumas atitudes mais responsáveis, sabe? Eu acho que isso traz esse ensinamento também. Então, a minha formação, respondendo o que tu perguntou do Marcos e tal, é essa. Eu sempre fui um cara muito matemático, minha pergunta foi do que você tem medo. Aí você falou da criação dos seus filhos. Eu acho que acho que isso é uma coisa que traz tem isso. Medo, então porque você teve essa referência do seu pai, que foi algo muito e hoje, forte. Você com seus filhos, você tem esse cuidado com eles, de ensinar o valor do dinheiro, de ensinar eles a investir? Qual a idade deles? Eu tento ter, eu tenho um de 14, que é o Pietro, mais velho, faz 15 agora no meio do ano. Tenho a Aninha com... O meu tem 14 também. A Aninha com 6 e o Marcos Túlio com 2. Então... São distantes, né? As idades, desafiador. E ao mesmo tempo que tinha muita coisa que meu pai fazia, era analógico, né? Assim, hoje é mais digital, então muda um pouco a forma de educar. Por isso que eu acho que você perguntou o que tem medo, isso é uma coisa que traz, porque cada geração, a educação não dá para ser um copia e cola, não tem uma receita de bolo pronta ali, sabe? Você tem que ir se adaptando, a mesma coisa do empreendedorismo, a mesma coisa do trading. Tu não vai dizer para mim, ó, Marcos, tu compra aqui, vende aqui, é isso, pode ir embora. Faz isso pro resto da vida que vai dar certo, não vai. Não tem, então isso é um pouco desafiador, sabe? Você ter essa sensibilidade de ir se adaptando com as coisas que estão acontecendo. E esse dinamismo que acontece, a evolução. Hoje tem coisa que os meus filhos sabem mais do que eu, e eu tinha coisa que sabia mais do que meu pai. Meu pai, na época do videocassete, era lá, bota aí, mexe aí, que ele não sabia nem isso. Era uma coisa que para mim era básica, para ele não era. E hoje tem coisas que a gente também aprende bastante com nossos filhos, e tá ali. Eu, por exemplo, tenho um trauma. Eu não aprendi o inglês que eu queria ter. O meu inglês é um inglês muito ruim. Porque no Maranhão, aqui em São Paulo já era mais evoluído. No Maranhão não existia escola bilíngue, ninguém tinha necessidade tanto de falar inglês, quem ia estudar fora era muito pouco. A gente, para ir para os Estados Unidos, quando eu tinha 14 anos, era tipo um evento que marcava a cidade, porque 150 pessoas que iam para os Estados Unidos dentro de São Luís era relevante, todo mundo sabia, era um evento, era
Era, totalmente sabe, fora da curva, né? você Fora da voltava da realidade. viagem, tinha reunião da família para saber como é que foi, revelar a foto, olhar as fotos. Revelar. Era um evento, tá? O pós, sabe? Era um negócio muito... O que é que tu viu de novidade? Eu vi um tênis que hoje tu aqui, olha o que tem no Japão. Antes a gente tinha que ter esse momento aí de curtir isso. Eu até acho que era charmoso, era legal, você dava muito valor para essas coisas que hoje, hoje é muito considerado difícil pequeno. de você ensinar para os filhos o valor das coisas, sendo que hoje está tudo tão acessível e fácil, né? É muito. É desafiador, imagina. Quando chegou o celular em São Luís, só tinha... Era meu pai na casa e não podia ligar, que era caro. Era só ligação 3 de segundos. urgência. E era só ele, todo mundo ali olhando, que legal, mas eu queria, não pode, é caro. Tijorola, né? Hoje, celular faz parte do ser humano. Sim. Todo mundo tem celular, você vai em qualquer lugar do Brasil, tem mais linha de celular do que o número da população. Então, você imagina o tanto que isso mudou, né? De pouco tempo, a gente está falando lá em São Luís, na década de 90. No início da década de 90 para agora. Não é uma coisa que estou falando dos primórdios de uma geração que eu não vi. É muito recente e a tendência agora é evoluir cada vez mais. E eu acho que é um grande desafio. A gente estava falando de tecnologia e eu vejo muito pelo meu filho, assim, né? Eu acho que com ele eu passei por várias etapas, né? Eu tive esse momento também de ensinar ele algumas coisas com dinheiro. A gente teve um momento de uma situação financeira que a gente não tinha o que comer, onde a gente ia fazer compra no mercado, falava, filhote, a gente vai pegar aqui tudo que custa abaixo de R$1. E ele fazia a compra de mercado comigo e ele pegava aquilo que ele sabia que era o que a gente dava pra pegar. Só que aí hoje ele já chega assim, ele já... Caraca, mãe, a gente chegou, a gente tá bem, né? Sabe, assim, ele passou, ele viu, isso sabe? Isso gera valor, né? Isso gera valor. Não que eu quero que eu gostaria que ele passasse, obviamente, gente, mas ele... Mas naturalmente. Uma coisa que eu acho que é muito válido, e eu gosto de compartilhar um pouco isso, todo mundo fala, dinheiro não é assunto de criança. Não, é sim, olha o que seu pai fez, te dando dinheiro pra você, administra aí. Tá, porque ele só vai aprender a lidar com essas situações, por mais que as coisas estão muito mais evoluídas, mas ele só vai ter a malícia de lidar em situações onde ele precisa assumir responsabilidades, né? Tipo, a gente não tá falando de a criança ir trabalhar, mas, poxa, administra aí esse dinheiro. Um exemplo, eu vou contar, que agora empolguei. Dia das Mães, meu filho virou e falou assim, eu falei, vamos viajar, final de semana e tal, vamos visitar minha mãe. E aí ele falou, não, mãe, eu não posso. Eu falei, pô, como assim? Dia das Mães, né? Vou visitar minha mãe. Ele falou, não, mãe, eu tenho um compromisso, eu não posso. Eu falei, tá, mas... Ele falou, não, é porque eu tô preparando uma surpresa. Eu falei, não, mas tu entrega a surpresa lá. Ele falou, não, mas é que se eu for, vai impedir de fazer a surpresa. Deixei, eu falei, ok. Ele tinha marcado pra trabalhar, meu filho vai fazer 15 anos, ele tinha combinado com o pai dele que ele ia trabalhar de sexta e de sábado pra levantar o dinheiro, pra me comprar o presente, pra poder me entregar no Dia das Mães. Aí eu falo, cara, não preciso de mais nada, sabe? Eu entreguei, assim, porque uma coisa... Só isso? Era só isso. Ele entendeu o valor do trabalho, ele abriu mão de viajar comigo, poxa, ver os primos, minha mãe, meu pai, tudo tá perto da família. Óbvio que eu não sei se deu certo, mas hoje eu falo assim, de todas as experiências, boas ou ruins, a gente conseguiu evoluir junto, né? Isso é o mais importante, porque aí é o que você perguntou se eu tinha medo. Porque você dá para o seu filho um patrimônio de 10 milhões e ele não saber lidar com isso, vai para zero. Se você der para ele o zero e ele saber lidar com isso, vai para 10 milhões. Então, é muito mais importante a educação do que o resto. E é por isso que a educação é tão desafiadora. No Homem-Aranha, o filme do Homem-Aranha tradicional, tem um momento do filme que ele fala um negócio que pouca gente escuta, mas aquilo ali eu escutei e me marcou muito. O tio dele, ele tem um superpoder de ser o Homem-Aranha, ele tinha o poder de barrar o assaltante que entrou lá para assaltar a luta, não sei se você lembra disso. Sim, com grandes poderes. Ele, tipo, que se lasque, ele roubou os outros, eu vou deixar isso aí rolar. E aí na saída ele matou o tio dele, que era criado como filho, e criado como pai dele, e aí ele fala, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. E quando você dá a responsabilidade,
ele pode ter poder. Então, e dar isso, eu acho que faz parte, e eu acho que é o que você conseguiu fazer, porque seu filho começou a entender isso, que para ele gerar resultado, ele teria que ter um esforço, teria que fazer, não é... Ele poderia ter feito 2 pedidos para o pai dele. Ele poderia ter pedido para comprar o presente, ó, eu queria dar o presente, é isso, e aí, deu, e ele ter comprado o presente, e ele pedir para produzir algum valor para dar o presente, para ele conquistar e comprar o presente. Exato. E aí você olha e você pega 2 meninos fazendo a mesma atitude, qual que você acha que vai ter sucesso na vida? Qual que você apostaria que vai... O que pediu para trabalhar, para poder... É totalmente diferente a geração de valor disso. E aí volta a teoria do aprendizado. Tem duas formas, você vai em uma ou na outra. E é isso que eu acho que é desafiador hoje, da gente conseguir passar essa geração de valor, de responsabilidade, sem errar a mão, para não deixar também ele frustrado. E aí volta lá naquele começo que eu falei, que o equilíbrio é sempre o mais desafiador. Você manter o equilíbrio de você dar para o seu filho o maior conforto possível, o máximo que você pode dar, que é o sentimento de todo pai. A gente sempre quer dar o melhor do mundo, a gente se realiza quando ele está feliz. E muitas das vezes de propor aquilo que de proporcionar aquilo que a gente não teve, né? Talvez, eu não sei como... por exemplo, eu sempre fui muito carente de querer ter meus pais para abraçar. A conversa com meu pai, por exemplo, não era muito íntima, assim. Não que meu pai, hoje a gente conversa muito mais do que há 20 anos atrás. Mas porque eu acho que na nossa época, cultura, assim, o pai era aquela figura do bravo, né? Você não era amiga dele para sentar, trocar uma ideia, conversar. Era ele lá no lugar dele, a gente aqui. Imagina... E só lá no Nordeste, como que é? Meu pai nunca, isso é nunca. Eu e ele, a gente é grudado, eu falo com meu pai, sei lá, todo dia, no mínimo uma vez por dia, 2. Posso eu estar onde estiver, eu ligo para ele, tô com ele sempre, perguntando e tal. Meu pai nunca me deu um abraço e falou, eu te amo e um beijo. Então. Não esquece, 0. E quando eu dou um abraço nele, um beijo, eu percebo que ele fica todo errado. Então ele... Desconcertado, assim, não tá acostumado. Mas lá na minha casa, a chance de alguém sentar na mesa antes do meu pai comer, 0. Mas 0, aquilo ali é uma agressão. Nossa. E também não podia chegar atrasado. Porque ele dizia, o almoço é 1h. Se não sentar sentar, todo mundo ali do lado da come. mesa, esperando, aí ele sentou, todo mundo sentava. É assim... Não tinha mais ou menos, não. É tapa na orelha. A possibilidade era 0. Não tinha vem aqui, filhão, não. Não tinha, não, ó, fez errado. Não era assim, não. Era um negócio... A Havaiana comia solta. Era na lei do Chico de Brito, como diz lá no Nordeste, o negócio era pesado. E eu acho que é legal, gera valor, sabe? Isso gera o respeito pelo mais velho, Sim. O respeito por tudo, pela própria figura feminina, que é uma pessoa mais delicada. Eu não consigo, por exemplo, chegar em algum lugar. Eu cheguei na recepção de um hotel, tem lá uma pessoa do hotel, a recepcionista, o maleiro saiu, ela, não, deixa que eu levo sua mala. Nossa. Negativo. Assim, eu fui educado de que a mulher ela tem que ser tratada bem, ela tem que cuidar dela, porque ela é uma figura... que ela é mais sensível, ela é mais delicada, ela tem que ter o tratamento de mulher, sabe? Sim. O homem tem que sofrer mais, levar porrada, faz parte. A gente nasceu com a massa muscular diferente, com uma formação fisiológica diferente. E aí por isso que eu acho que a mulher é mais evoluída, porque ela é menos bruta, mais racional, enfim. Então... esses valores aí é que não importa se a mulher ela é a dona do hotel, ou a recepcionista do hotel, ou a pessoa da limpeza do hotel. Ela é uma mulher, então essas atitudes ela tem que ser proporcional ao ser ali, não à classe que ela tá, sabe? Uma pessoa mais velha, eu já várias vezes cheguei no restaurante, era a minha vez, chegou mais velho, não, senta, eu aguardo mais um pouco, 0 problema. Come em pé, seja lá o que for, mas não atropelar isso, acho que você vai perdendo valor, sabe? Você vai perdendo a essência de trazer coisa boa, bons ensinamentos.
Que é o que a gente estava falando no começo, né? É mais do que você falar para os seus filhos, é o que eles estão vendo em relação ao que você, a sua postura, como você se comporta. Não adianta eu falar, você tem que fazer assim, que é assim que tem que ser. Não, a gente é o exemplo, é o modelo. Se meu filho hoje é o que ele é hoje, é porque ele me viu fazendo isso. Ele me teve como exemplo. É. Então eu acho que, de Sabe novo. sabe um negócio que me deixa errado muito aqui em São Paulo? Eu vim pra cá tem 2 anos e meio que eu tô morando aqui. Eu fico 70% do tempo aqui, 30% eu vou pra São Luís, Santarém, Imperatriz, onde a gente tem negócio. E o que é engraçado, que isso mudou muito. Acho que não sei se pra cá as pessoas mais estão mais na frente nas tendências das coisas que estão acontecendo no mundo, mas eu fui acostumado que todo mundo que é mais velho do que eu chamo de senhor e senhora. O senhor vai... E eu fiz uma amizade, eu sempre gostei de ter amigos mais velhos, e quando eu cheguei aqui em São Paulo que eu falava o senhor, ele, senhor, não sei o que, eu sou senhor. E lá, se eu não falasse pro meu pai, senhor, ele, como é? Você falava, você, ele, como você? Eu, não, você tá pensando que eu sou seu parecer? Eu não sou seu parecer, eu sou seu pai, é o senhor. É isso mesmo. E era um negócio que ficou tão, que hoje é difícil. Pra mim é um esforço. Sim. É uma pessoa que é mais velha do que eu não chamar de senhor, entendeu? Porque eu me sinto mal, é um negócio que... Mas eu acho que isso é uma coisa que eu falo que, assim, os valores, eles precisam ser repassados, né? Eu acho que independente do que vão achar, falar, se vão achar ruim, não, minha mãe, a minha ex-sogra, eu chamava ela de senhora, a senhora tá no céu, então vai pro inferno. Porque não, tem hora que isso fala, tô te tratando com respeito, você é uma senhora, né? Então eu não vou te chamar de você pelo nome e tudo mais. Não, então... eu também aprendi dessa forma, eu vou lidar com as pessoas com educação. Com meu filho, a mesma coisa. Tipo, ele tem a gente tem uma parceria, a gente tem uma troca muito boa, mas ele sempre me respeitou, ele sabe como tratar uma mulher. Eu acho bonitinho que até hoje ele abre e porta o carro pra mim. Isso é ele bonito. segura o elevador, ele carrega a sacola, eu tudo sou mais. esse tipo, Porque... mais romântico assim. E aí, assim, eu penso, aí tu não fala assim, mas que bobeira, ensinar isso pra ele. Eu falei assim, gente, olha, meu filho não pode nem ser bonito, e é bonitão, hein? Mas se ele nem fosse bonito, mas se ele fizer exatamente assim, saber tratar uma mulher, se ele saber conduzir, saber ser um cavalheiro, gentil, cara, ele tem a mulher que ele quiser. Coisa total. Que isso são valores que já não se tem mais, Total, assim, estão cada vez mais raros. Hoje eu tô com 10 anos que eu tô com a minha esposa, a mulher que eu admiro, assim, eu acho que até pro relacionamento de um casal fluir bem, eu acho que tem que ter não só amor ali, mas tem que ter uma admiração, você consegue manter uma relação muito legal e eu admiro ela demais, ela é uma super mãe, super esposa, super arquiteta, ela é uma super tudo e é do jeito que eu gosto, que é tipo tentando ser o melhor em tudo o tempo inteiro, eu gosto disso e eu até hoje passei na rua da minha casa, aqui em São Paulo, tem uma senhora que vende flores. Então, sempre que eu olho algumas flores que eu achei que ficou bonito, legal, eu paro, compro, levo flor pra minha esposa. E eu faço isso constantemente. E casamento é isso, é todos os dias, né? Eu gosto, não tem sabe, essa coisa de fazer a coisa que você não tem obrigação. Porque o dia dos namorados, todo mundo compra flor. O dia do aniversário, todo mundo dá um não sei o quê. Eu gosto de surpreender com o meu sentimento de verdade, eu deu vontade, vou fazer, e ela se sentir amada, valorizada. Eu fico sempre tentando mostrar isso para ela, que ela é importante, a gente é um time, tem que estar trabalhando junto, ela tem que trazer esse equilíbrio dentro da casa para poder eu produzir mais na empresa, para poder eu ter um network melhor. Ela cuida dos meus amigos, ela cuida dos meus convidados quando eu recebo as pessoas, e isso... faz parte, sabe, da geração de valor, os filhos estão olhando um ambiente legal, que tá ali todo mundo focado na mesma coisa, que é viver bem, que é produzir bem, se sentir bem valorizado, e respeito ao mais velho, a quem quiser que seja. Então, isso eu acho que a humanidade ela tem que continuar trabalhando para a gente manter isso de pé, que eu acho que é bonito, é importante, é essencial para
para você manter o equilíbrio ali. Uma geração, as próximas gerações ainda com consciência, né, do que é valor. Acho que você tá no caminho certo. Esse medo seu aí, você pode tirar da frente, que eu acho que já tá... Sim, gera, porque a gente, pai, é abestado, né? A gente olha o negócio, vê que o menino queria ter, você pode dar, e graças a Deus a gente é muito bem de vida, e a gente quer realizar, quer dar. Minha mulher puxa muito a minha orelha de falar, ó, tá dando muito, não dá isso aí não, isso aí já deu tal dia, agora não é dia, não tá indo bem lá na escola, não dá, corta. E como ela presencia o dia a dia deles muito mais do que eu, ela sabe mais esse sentimento, Sim. ela tem mais essa sensibilidade. Mas você acha que o fato de talvez você não estar presente 100%, você tenta compensar isso? Automaticamente. É incrível. Meu pai, e eu, de novo, admiro ele assim, fora da curva totalmente, porque eu perdi minha mãe muito novo. A minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos de idade. Então, meu pai foi meio que pai e mãe trabalhando o dia inteiro. Então, eu não sei como ele... Hoje eu admiro muito, porque se fosse eu, talvez eu tivesse soltado muito mais a mão pela capacidade dele, que ele tinha de dar pra gente as coisas, pra tentar, tipo, se sentir menos Compensar a dor, culpado talvez, de né? não estar ali com eles. E meu pai, ele, ao mesmo tempo que ele soube o equilíbrio muito bem, assim, ele dava, mas ele cobrava, ele tinha esses ensinamentos que a gente falou, e aí foi educando ali os filhos meio que só, né, numa parte importante da vida, que você está ali na pré-adolescência, que é uma fase mais difícil, acho que da educação é essa. Sim. E ele conduziu muito bem esse negócio. Então, eu acho que ele foi um super herói, assim, um super pai. Com certeza. Por ter passado esse valor, sabe? Não só por ter dado pra gente a oportunidade que ele deu, pra mim, principalmente, que trabalho lá com ele, de ter dado as coisas que ele deu, mas de ter dado esse valor de saber conduzir a gente para se tornar um ser humano do bem, que quer o bem, não fica tentando buscar o mal ali das pessoas, ou prejudicar alguém. E ele sempre falou, meu filho, o negócio, falam sempre, o negócio é sempre bom, mas ele, quando é para os dois, mas ele, na verdade, ele sempre disse isso, e ele falava um negócio interessante, ele falava, ó, faça negócio, tente fazer negócio sempre com quem é esperto e inteligente, porque o esperto e inteligente, ele sabe o que ele quer, e vai ser muito mais fácil você fazer negócio com ele, porque você sabe o que você quer, e ele tem que saber o que ele quer, e aí tá tudo certo. Se você chegar num negócio, num equilíbrio, onde tem o que ele quer e tem o que você quer, vai dar negócio. Quando você faz com um cara que não tem, primeiro o cara não vai saber nem o que ele quer. Sim, então, não vai ter valor nenhum. Já tem ali uma desconfiança, se ele tá bem, se ele tá ruim. E aí, se você fez um negócio e deu ruim para ele vai achar que você foi um enrolão, um não sei o quê, por ele não saber o que ele quer. Então, são esses detalhes, sabe? Que você vai aprendendo aqui, ali, num negócio, no outro. Meu pai tinha um irmão sócio, e foi outra passagem muito interessante na minha vida. Eles foram fazer a separação da sociedade, que já é difícil, porque normalmente briga. O deles não. O deles, meu pai falou, ó, tá na hora de separar, porque os nossos filhos estão crescendo. Aí meu tio falou, não, mas aí eles não podem trabalhar aqui. Meu pai, não, porque senão vai encher de gente, e meu pai nordestino, o Marquinho é que eu quero que seja aqui meu sucessor. Aí meu tio só tinha filha mulher. Aí ele falou, não, mas a gente pode fazer o seguinte, o Marquinho pode, os outros não. Meu pai, negativo, tua filha vai crescer lá na frente, vai dizer que eu fui um cara ruim porque não deixei elas virem. Não, vamos separar. O que tu tem de bom, que meu tio era o técnico, era engenheiro, e meu pai era o comerciante ali, o que fazia parte de desenvolvimento de produto, venda e tal. E o seu pai e o irmão, eles foram sucessores do Não, avô, meu não? avô Ou eles construíram? mexia com commodity, ele mexia com grão de arroz, foi pro Maranhão porque montou uma usina de descascar arroz e acabou indo pro Maranhão. Aí no Maranhão o arroz ficou muito ruim, aí meu pai migrou para a construção civil. Aí meu pai começou sozinho, cresceu a empresa, quando ele chegou num tamanho, meu tio era engenheiro da Petrobras, na Bahia,
Aí ele falou, vem que eu preciso de um técnico aqui, que o volume de obra tá ficando grande. E aí meu tio foi, fizeram a sociedade e tocaram. E aí meu pai olhou e falou pro meu tio, aí meu tio, tá, beleza, entendi. Meu pai falou, eu te ajudo na parte de comércio, tudo, desenvolvimento de produto, tu me ajuda na parte técnica e tal, então beleza, tá tudo certo. Tá, convencido, vamos separar. Mas como a gente separa? Aí meu pai falou, simples, a gente vai fazer o seguinte, a gente dá 15 dias para quem vai escolher partir o bolo e dá 15 dias para quem vai escolher a outra metade do bolo. E aí ele perguntou pro meu tio, o que é que tu quer? Meu tio, eu quero escolher a metade. Então meu pai, beleza, daqui a 15 dias eu apresento A minha como outra é. metade. Não, como é a partilha. Ah, Então um escolheu, ó, um fica com isso, outro com isso, um com isso, um entendi. com aquilo. E isso aqui é o bolo 1, bolo 2. Tu quer qual? Aí meu tio, eu quero Entendi. 15 dias, vou te dizer qual eu quero. Aí ele foi lá, fez as contas, eu quero o bolo 1. Meu pai, então beleza, o 2 é meu. Porque quem partiu tem a Aham, responsabilidade de tentar aham, deixar equilibrado. Se não deixou e foi bom pro outro lado, o problema é dele. aham. Então, Então ele assumiu, foi simples. Foi simples. Ele só inteligentíssimo. falou assim, ó, um parte o bolo, outro escolhe o pedaço. Beleza? Um eu divido, tu escolhe, ou tu divide, eu escolho. Qual tu quer? Não, eu quero escolher. Então beleza, eu vou dividir. Aí foi lá, dividiu. Veio aí, Cara, no dia que assinaram e se separou, foi uma festa na família, todo mundo chorando, ele se abraçando, parecendo fim de bebendo pra novela, né? O caramba. negócio. Muito legal, uma experiência muito, muito justa, assim, de você E trazer deu tudo certo pro seu tio, até continuou, hoje, tá? muito bem, me Olha contratou só. para gerir o shopping dele. Então eu tenho uma Então, administradora e aí legal. acabei fazendo toda ele construiu, não estava conseguindo desenvolver a parte comercial legal. Eu já tinha bastante experiência em shopping, fui lá, assumi, fiz, performamos ali o shopping e tudo 100%, e tudo Incrível. muito bacana, sabe? Assim, muito legal. Hoje convive muito bem. E vida que segue, deu bom para todo mundo. Graças a Deus, os dois souberam conduzir ali as coisas. Meu tio ligava pro meu pai, perguntava, meu pai pro meu tio também. Então foi muito bacana, uma Marcos, e experiência tu, legal. assim, já passou de tudo, né, nessa vida aí de experiências, de esportes radicais, adrenalina. Agora, pra gente encerrar esse bate-papo aqui, que tá gostoso, tá rendendo aqui, mas qual que é o próximo desafio do Marcos? Eu tenho uma empresa que a Webdite se desenvolveu muito bem. Eu fazia parte ali bastante do dia a dia dela. Saí, a gente profissionalizou muito a empresa. O pessoal da Infinox teve a chance de conhecer um super executivo que hoje é sócio nosso e está no meu conselho, que é o Coque, que era ex-head do IB do Itaú BBA, ex-head do Safra, do IB do Safra. É um cara assim, de nível intergaláctico no mercado. E esse cara, ele trouxe bastante bagagem, fui trazendo profissionais para tomar conta e hoje eu saí ali do operacional do Webdite. Eu estou hoje na presidência do conselho como bloco controlador da empresa. Então, as tomadas de decisões e tal, passa muito por mim, mas o dia a dia não. Eu já consegui sair disso e aí eu tenho o meu segundo projeto tech, que vocês eu falei que era na área financeira e chama-se Mr. Pay. É uma empresa para o mercado nichado de maquininha, onde a gente requer uma integração maior. Tá. E eu estou desenvolvendo esse negócio e é o meu desafio, assim, é uma coisa nova, é um negócio que eu acho que vai ter bastante aprendizado das duas formas e eu estou indo para isso. Isso aí. E na Porsche? Na Porsche, Temos mais corridas por aí? temos a próxima Portugal, a gente vai ter dois finais de semana aí em Portugal, duas etapas, uma em Portimão, outra em Estoril, e depois volta para Interlagos de novo. Você vai subir na régua, né? Então comecei andando lá atrás, no meio, a última a gente foi o líder e pole primeiro, tudo de bom. E aí a gente começa a ver que dá. E aí agora a minha ideia... Aquele sonho de menino, opa, cheguei, tô ali, né? Lá, e aí a minha ideia é estar andando bem, andando ali num pelotão da frente. São pessoas assim extremamente competentes, são pilotos profissionais, uma turma que já correu em lugares fantásticos, NASCAR americana, Stock Car, de onde tem pilotos de nível muito bom. E esse desafio dentro da Porsche eu vou tentar buscar, que é estar ali no pelotão da frente, ganhando corrida, fazendo história.
e trazendo essa emoção a mais aí, que é muito legal. A turma que vai, que acompanha, que olha ao vivo, você vê a vibração do motor, das pessoas, e isso Nossa, é uma muito sensação bom. muito boa. Estaremos lá na torcida, com Bora, certeza. vamos sim. Bom, gente, obrigada mais uma vez, Marcos. Acho que foi muito bom esse papo, foi muito rico. Obrigada, Infinox, pela oportunidade, por esse espaço, para a gente trocar essa ideia. Espero que vocês tenham gostado. De novo, se vocês curtiram esse vídeo, já curte aqui, compartilha, manda para o vizinho, para a tia, para a avó, para cachorro, papagaio, para quem vocês quiserem, mas não deixa de compartilhar. E a gente se vê no próximo episódio da Sala 9. Um abraço para vocês, até o próximo.